Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um resumo explicado para vocês, porque eu li esse livro já tem um tempo e passei os olhos na minha estante aqui da leitura e me lembrei que é um livro que é fino, simples, mas bem profundo nos ensinamentos e ele é muito atual. É um livro que nos faz entender como decidir melhor, como tomar melhor decisões e escolhas, e que eu considero que ele tem tudo a ver com os conteúdos que eu converso aqui com vocês. Porque eu gosto de trazer conteúdos correlacionados com confiança. E tomar uma decisão assertiva, saber como decidir e saber o que pesar nas tuas decisões é algo que constrói a tua confiança. Então eu trouxe para vocês essa leitura e vou colocar os pontos relevantes e a minha observação ao longo do livro conforme eu fui lendo. Então vamos direto ao ponto. O nome do livro é O Melhor do Mundo. Esse autor, Seth Godin, é um autor de diversos livros, é um cara que já tem uma carreira longa como escritor e ele fala muito sobre marketing. Então, ele está no meio dos negócios. Então ele fala sobre carreira, sobre posicionamento, especialmente sobre marketing. E neste livro aqui, olha só o que diz aqui embaixo: saiba quando insistir e quando desistir. Então, essa é a ideia deste livro do Seth Godin. Marquei alguns pontos que eu quero ler para vocês. Na maior parte do tempo, lidamos com os obstáculos por meio da perseverança. Às vezes nos sentimos desencorajados e recorremos a livros motivacionais, como os de Vince Lombardi. Aqueles que desistem nunca vencem e os vencedores nunca desistem. Péssimo conselho. Então ele já começa a leitura, isso é na primeira página, já dizendo que isso é um péssimo conselho. Vencedores desistem o tempo todo. A diferença é que eles sabem a hora certa de desistir das coisas. Então, o livro, na essência, é sobre isso. É sobre como tu buscar um entendimento de que é hora de persistir ou é hora de desistir. E que, olha só, os vencedores desistem o tempo todo. Então, já começa com um insight bem disruptivo, na minha visão, pelo menos. Olha só, e aí o que ele comenta? Que benefícios extraordinários são obtidos pela pequena minoria capaz de fazer um esforço extra e ir um pouco mais longe do que a maioria. Por quê? Ele explora aqui na sequência que quem é o melhor na sua área, quem é o número 1, quem é o líder do mercado, quem desponta tem uma vantagem competitiva e vamos dizer, um privilégio e um resultado muito acima do segundo lugar. Muito acima do segundo lugar. Então, ele comenta, se não é para ser o melhor, então desista do que não vale a pena, insista no que compensa, tenha peito de fazer ou uma coisa ou outra. Ele comenta que a nossa cultura recompensa desproporcional o número 1. Por quê? Porque quando a gente quer, dá até um exemplo assim, ó. Vamos dizer que tu estás com câncer no umbigo. Tu vai querer te tratar com quem? Com o melhor médico que tu possa pagar da tua região, do teu estado, do teu país, não importa. Quando a gente quer uma solução, a gente tende a buscar o melhor resultado, o melhor naquela área, o melhor no bairro, o melhor naquilo que a gente vem buscando. Por quê? Porque o nosso tempo é escasso, ter muitas opções se torna algo complexo de decidir, então se tu já tem o que é melhor, é mais fácil de tomar essa decisão. Então os primeiros colocados têm uma vantagem muito maior em relação aos outros. Vou te dar um exemplo. Jogadores de futebol, os que são os número 1s, os poucos que são os melhores jogadores, eles têm um ganho financeiro exponencial muito maior do que os demais colegas, muito maior. Pega Cristiano Ronaldo, pega os melhores jogadores, a gente sabe que o ganho deles é algo absurdo perto de outros jogadores que também são bons,
mas que não tem esse destaque como sendo o melhor. E o porquê isso? Estar no topo é importante porque só há espaço para poucos. E as coisas raras a gente percebe como maior valor. Isso é algo, vamos dizer, é um elemento inclusive de persuasão, um elemento muito ancestral nosso. O que é raro, o que é escasso, a gente percebe como tendo mais valor. Isso é uma lei que rege o ser humano. Então ele comenta que se tu vai em busca de ser o número um, tu vai ser raro, porque o número um é para poucos. Só há espaço para poucos serem bons no mercado, no que tu faz, na ideia que tu vende. Então ele fala assim: ou tu busca ser o melhor do mundo, ou tu repensa se o que tu estás fazendo realmente está valendo a pena. Olha só o nome desse capítulo: A Mágica de Pensar em Desistir. A desistência estratégica é o segredo de organizações bem-sucedidas. Olha só, logo que a gente começa uma atividade, um novo hobby, um novo negócio, um exercício, tudo parece maravilhoso. As dificuldades são ótimas, a gente está numa curva de aprendizado, a gente curte o processo. Porém, no momento que olha só, a caminhada entre o início e a maestria, ele denomina aqui como sendo um vão, e ela é longa e cansativa. Então, para tu te tornar o melhor no que tu faz, o especialista na tua área, alguém que tem uma representação no teu negócio, no teu mercado, no teu posicionamento, tu precisa passar por uma jornada longa e árdua e nem e na maioria das vezes, chata, burocrática e exaustiva. Então, ele chama isso como sendo o vão. Então é a combinação de burocracia e trabalho árduo. É a diferença entre os que têm o conhecimento básico e o conhecimento de especialistas. É o que distingue a sorte do principiante de uma realização real. É fácil ser presidente da empresa, difícil é chegar lá, porque existe um vão enorme no meio do caminho. E esse vão, que é o tempo de uma dedicação, de uma melhora de algo, é o que cria justamente as coisas raras. E as coisas raras nós percebemos como tendo valor. Olha só, a atitude corajosa é ser forte para superar essa fase e chegar do outro lado, obtendo os benefícios proporcionais pelo que é raro. A atitude madura nem sempre é se dar ao trabalho de começar. É provável que você não consiga chegar ao outro lado do vão. Então, nem se deu trabalho de começar, é atitude madura. E a atitude estúpida é começar, tentar da melhor forma possível, investir tempo, dinheiro e desistir bem no meio do caminho, bem no meio do vão. Então, ele estimula com que a gente tenha mais clareza em ver se vale a pena fazer isso, eu vou conseguir suportar a jornada que vai ser longa, que vai ser trabalhosa, que vai ser difícil. E ele fala que a razão de estarmos aqui é justamente esse vão, essa jornada longa que faz com que a gente tenha algum sentido na vida, algum propósito, justamente de tu melhorar algo, de criar algo que gere valor e que as pessoas gostem e que tu tenha um sentido de ter o que fazer e justamente ser reconhecido por tal. Então, o verdadeiro sucesso vai para os que são mais obcecados. A concentração que guia você até o outro lado do vão, até quando tu está na maestria, numa posição favorável, é recompensada pelo mercado, sempre à procura dos melhores do mundo. E olha só esse insight: a maioria das pessoas tem medo de desistir. É mais fácil ser medíocre do que enfrentar a realidade e desistir. Desistir é difícil. Exige que você reconheça que jamais será o número um, pelo menos não na sua área de atuação. É aceitar a sua mediocridade. Isso é verdade, né? Eu
lembrei quando estava retomando aqui a leitura de coisas que eu desisti, coisas que eu demorei a desistir, coisas que eu fui mais rápida em desistir. E muitas delas, quando eu desisti, me deu um alívio, porque eu entendi que não fazia sentido eu evoluir e dedicar mais tempo da minha vida com isso. Então ele fala que é simples. Se você acha que não vai conseguir superar o vão, a jornada longa, nem comece. Se conseguir aceitar essa regra simples, passará a ser mais criterioso ao começar algo novo. Você deve não só achar um vão que possa conquistar, como também fugir de todos os becos sem saída que estão atravancando o seu caminho. Precisa desistir de todos os investimentos, projetos e esforços que não oferecem a mesma oportunidade do vão. É difícil, mas é vital. E ele comenta uma coisa, que é um outro elemento de persuasão, que é o comprometimento. Quando, às vezes, a gente está muito comprometido com uma ideia, com um produto, com um negócio, com uma empresa, com a tua carreira, profissão, teu emprego, e aí tu pensa, poxa, eu já me dediquei muito tempo a isso, eu já fiz muito por isso. Mas se tu não vê que aquilo pode ter um futuro bom, se tu não enxerga uma perspectiva boa, tu persistir naquilo é um erro. Então tu deve reconhecer que ainda que tu colocou muito tempo e esforços e energia naquilo, se tu não enxerga uma perspectiva boa, o erro maior é persistir, é seguir naquilo que não te leva a nada. Isso também serve a relacionamentos, a muita coisa. Se tu enxerga que o teu parceiro não vai dar certo, que tu não acha que aquilo tem futuro, só porque tu tá há muito tempo, porque já fizeram coisas juntos e já tem outros envolvimentos, olha, ele considera aqui que é um erro persistir em algo que tu enxerga que não dá mais, que não tem um futuro bom. Isso serve para muita coisa. Então, não existe nenhum motivo para continuar investindo em algo que não vai melhorar. Olha só, ele cita a Declaração da Independência dos Estados Unidos. A experiência nos mostra que, enquanto lhe for possível suportar as contrariedades, a humanidade está mais disposta a sofrer do que a reparar os erros, abolindo as formas a que se habituou. Porque a gente tem essa tendência a seguir comprometido com algo, mesmo que aquilo não faça mais sentido. E ele justamente contesta isso, de tu enxergar com mais clareza e não seguir colocando energia e tempo da tua vida e esforços e recursos financeiros em algo que tu, aqui como ele falou, não vai melhorar. Olha só, isso tem a ver com um pensamento que a gente cresceu com ele. Você cresceu acreditando que desistir é uma falha moral. Desistir dá uma sensação negativa. É algo que coloca para baixo. Aquele momento em que você se olha no espelho e pisca. É claro que você deu o seu melhor, mas não vai conseguir. E eu gostaria que você encarasse essa possibilidade de desistir como algo positivo. Desistir das coisas com as quais não se importa, abrir mão daquilo em que é medíocre ou abandonar os becos sem saída são atitudes que o libertam para se dedicar a trajetórias que realmente são relevantes. Se você for desistir, faça isso antes de começar. Rejeite o sistema, não entre no jogo se perceber que não poderá ser o melhor no mundo daquilo. Olha só, ele é bem contundente, dizendo e estimulando que tu saia desses becos sem saída, saia da onde tu é o mediano, onde tu é o medíocre, para justamente tu te direcionar a tua jornada, o teu tempo de vida, algo que tu realmente possa brilhar e ser melhor que os outros, ter mais destaque. Desistir no momento certo é difícil, a maioria de nós não tem coragem de fazer isso. Pior ainda, quando nos deparamos com um vão, um momento que a gente está trabalhando e não consegue evoluir, e a gente não desiste. Em vez disso, nos tornamos medíocres. Então, você tem duas escolhas: desistir ou ser excepcional.
A média é para os perdedores. O mercado não quer que você persista. Ele espera que você dê sinais de seriedade, força, aceitação e segurança. A maior parte do mercado, de qualquer mercado, é composta de pessoas que querem comprar algo de valor comprovado. As pessoas pagam, e ele fala isso em outros livros que eu já li dele, o livro Linchpin, que é excelente, sobre marketing também. Ele justamente fala isso, o mercado vai pagar pelaquilo que tu realmente gera valor, pelaquilo que tu te desponta. Então essa ideia dessa leitura aqui, de tu ser o melhor do mundo e tu realmente desapegar de ideias, de projetos que não te levam a nada, a não ser desgaste, perda do teu tempo e uma fraqueza no teu foco. E o oposto de desistir é se dedicar novamente. O oposto de desistir é uma estratégia revigorante para acabar com o problema. Então, ele fala que a gente não pode ter vergonha e ser mal visto como, a pessoa desistiu, ela está abandonando alguma coisa. Isso não pode ser mal interpretado como algo negativo, e sim como algo que tu estás buscando o teu foco. Se não faz sentido a ti, se tu vê que não tem uma luz no fim do túnel, não vá adiante. Pessoas persistentes são capazes de visualizar a luz no fim do túnel em momento em que as outras não conseguem. Da mesma forma, as pessoas mais inteligentes são realistas e não imaginam a luz no fim do túnel quando ela não tem chance de aparecer. A decisão de desistir ou não depende da sua avaliação simples. O sacrifício do tempo que que vai ser demandado para tu ficar bom naquilo, vai compensar os benefícios no final dessa jornada? O que tu estás fazendo e que tu tá um tempo dedicado, vai valer a pena lá na frente? Tem algo positivo que tu pode esperar? Se tem, acho que tu deve seguir adiante. Se não tem, se tu já tem essa resposta na tua cabeça, olha, é momento de desistir logo. Se você não vai conseguir se tornar o número 1, é melhor desistir agora. Não há problema em desistir às vezes. Na verdade, não há problema em desistir com frequência. Você deve desistir se estiver num beco sem saída, se estiver diante de um abismo, que é uma outra expressão aqui que ele usa como uma analogia, uma situação que tu não tem para onde ir. E se seu projeto atual apresentar um vão, uma jornada que não justifica a recompensa lá no final. Desistir de projetos que não irão levar a nada é essencial se você quiser perseverar nos promissores. Fugir de um beco sem saída não é uma falha moral, é uma atitude inteligente. Mostra coragem e perspicácia. Tu está saindo de algo que não leva a nada. Por que não desistir? Desistir não é a mesma coisa que fracassar. As pessoas aguentam um trabalho ruim, uma tarefa difícil, o problema é que isso nunca resultará num desempenho excepcional. Se tu tá numa situação que tá ruim, que tu não gosta, tu vai ter um resultado excepcional? Muito improvável. Tu está só desperdiçando seu tempo, desviando a sua energia para a tarefa errada. Se o máximo que você pode fazer numa situação é aguentar firme, então melhor desistir. Vá em busca de se destacar em outra atividade. E olha um conselho que ele coloca aqui: nunca desista de algo que tem muito potencial a longo prazo apenas porque você não está conseguindo lidar com o estresse do momento. Isso sim é um bom conselho. Ele inclusive coloca que isso sim é um bom conselho. Que aí é aquela situação, tu tá num estresse, numa situação difícil, num momento desafiador e tá querendo jogar tudo pro ar? Calma. Aí sim não é o momento de decidir. Consulta o travesseiro, como se falava antigamente, tenha paciência, deixa a poeira baixar e aí sim, com mais clareza, toma a tua decisão. Porque um estresse grande, um momento de exaustão faz com que a gente tome decisões erradas.
diminui a nossa capacidade cognitiva de raciocínio. Então, não é um bom momento de julgar coisas importantes na nossa vida. Então, apenas descanse primeiro e depois retoma a decisão que tu vai os pontos que tu precisa decidir. Então ele coloca algumas perguntas, 3 perguntas para tu fazer antes de tu pensar se deve desistir ou não. Então a primeira delas é justamente essa: desistir não é a mesma coisa que pânico. Estou entrando em pânico? Estou desistindo por causa do pânico? Você sempre poderá desistir mais tarde, portanto, espere o pânico passar antes de tomar a tua decisão, que é o que eu acabei de falar. Calma, se está numa situação, num estresse violento, não é o momento de decidir. A segunda pergunta: quem eu estou tentando influenciar? É uma pessoa, de um negócio, são poucos clientes ou é um mercado inteiro? Então ele fala que isso é muito diferente quando tu tá tentando ter, vamos dizer, a adesão de alguém, ter uma pessoa influenciada, ter poucos clientes, é esse o teu negócio, mas se o teu negócio envolve um mercado inteiro, apenas talvez tu não tenha encontrado as pessoas corretas. Então a forma de julgar é muito diferente. Uma empresa ou uma pessoa se comporta de maneira muito diferente de um segmento do mercado. E aí ele comenta, se tu estás mais direcionado a um segmento do mercado, lembre que pequenos avanços fazem seu progresso se multiplicar. Então, calma, de repente tu só ainda não alcançou teus clientes, tu ainda não melhorou no teu processo e ainda não teve o resultado que tu estás esperando. E como medir o sucesso que eu estou alcançando? Ele fala que só tem 3 posições, ou tu estás avançando, ou tu estás parado, ou tu estás, então, ficando para trás. E aí, como é que tu avalia isso? Bom, apenas sobreviver é um sinal de que não está dando certo. Ficar parado, estagnado e nada evoluir para frente também é outro sinal de que não está dando certo. Então, mesmo se tu estás evoluindo a passos pequenos e mais lento, mas tu estás tendo um crescimento, tu está tendo um boca a boca do teu negócio, tu tem alguns poucos clientes fiéis, talvez seja questão apenas de tempo para o teu negócio amadurecer, para tu melhorar e tu ser alcançado por outras pessoas. Então é isso, tu está tendo algum crescimento, para que lá tu está indo? Tu estás melhorando? Tu consegue medir? Porque isso é importante, tu tem uma forma de medir. Minhas vendas aumentaram, pouco, mas aumentaram. Tem um pouco mais de clientes. Opa, então é um sinal de que está crescendo. Então é importante ter essa análise para ver o teu negócio, a tua carreira, enfim, para que lado está indo, onde tu te encontra nesse momento. E aí ele coloca, não desistir pode parecer sedutor, mas essa ideia só serve para quem está evoluindo no mercado, para quem está tendo um crescimento, qualquer que seja, mas só para quem realmente está progredindo. E quero lembrar que estou deixando o link deste livro aqui na descrição do vídeo e quero aproveitar e já pedir o teu like e que tu te inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos relacionados à confiança, conteúdos que eu trago aqui para vocês toda semana. E no final aqui da leitura, ele coloca mais algumas perguntas, mas que na essência são perguntas que ele evoluiu já aqui no livro, justamente para te buscar essa clareza de decisão. Onde tu te encontra, tu vai conseguir avançar nisso que tu estás já empenhado, tu vê uma luz no fim do túnel, tem algo positivo lá na frente, é só uma questão de trabalho e tempo? Então, se não for para ser o melhor, ele realmente aconselha que tu desista, porque ser o melhor é muito mais recompensador do que tu ser o medíocre, tu ser o mediano. E tu ser o mediano é algo que com o tempo tu vai ser engolido pelo mercado, pelos concorrentes e tu vai, ao invés de avançar, vai ficar estagnado ou vai sim ficar para trás. E quero aproveitar e te recomendar o resumo desse outro livro aqui que eu também adorei. Não desperdice a sua vida. Super profundo também,
muito sábio e com algumas ideias bem disruptivas, bem provocativas, mas super poderosas. Confere lá e depois deixa o teu comentário.